Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Eu sou Vitor Taveira. Essa é mais uma entrevista do Século no ar, toda quarta-feira às 18h30, nos canais do Século Diário. Se você ainda não curtiu, corre lá no YouTube, nas plataformas de áudio. Toda semana temos uma programação especial e você recebe em primeira mão seguindo nossos canais. Hoje, 22 de março, Dia Mundial da Água, o nosso tema é os novos desafios das lutas atingidos pelo crime da Samarco. Novos e velhos desafios, na verdade, né? Nós vamos falar um pouco da conquista do direito, assessoria técnica independente, dos problemas encontrados com a Fundação Renova, dos acordos de reparação dos danos e da necessidade de uma política estadual dos atingidos que está prontinha para começar a tramitar na Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Vamos falar também, para quem está acompanhando aqui no YouTube, das arpilheiras, né, do trabalho das mulheres, do MAB. A gente tem aqui no estúdio trazendo um pouco desse trabalho feito pelas mulheres, com tecido, né, uma tradição interessante. E para falar dessas questões, nós temos aqui no estúdio a presença do Eider Boza e da Juliana Nicole, que são membros da coordenação do Movimento dos Atingidos por Barragem, o MAB, que tem sido um protagonista aí, né, dessa luta da sociedade civil, dos atingidos pelos direitos. Bom, bem-vindos. Queria agradecer a vocês pela presença e queria que vocês comentassem um pouco, né, desse Dia Mundial da Água, como é que isso se relaciona com a atuação do MAB. Bem, obrigada pelo convite, né? Nós estamos aqui. E hoje é um dia de luta para os atingidos e para as atingidas, né? Por barragem, pela defesa das águas e dos rios também. E para a gente reafirmar, né? Se colocar contra essa ideia da água como mercadoria, para produzir lucros extraordinários, né? Dentro desse sistema que a gente vive, que é o sistema capitalista também. Mas hoje também é um dia de luta, porque hoje completa 4 anos do assassinato da Dilma Ferreira, que era uma militante do MAB, uma grande liderança do nosso movimento. Ela foi uma mulher atingida pela barragem de Tucuruí, no Pará, e ela foi brutalmente assassinada também no Pará, no assentamento onde ela vivia, por conflitos com um fazendeiro, né? Foi a mando de um fazendeiro da região, por justamente ela denunciar a exportação e a exploração ilegal de madeira desse fazendeiro. Então, e ela era uma grande liderança dentro da comunidade, e a gente não tem dúvidas que isso também foi um dos motivos que levou ao assassinato dela. Porque ele sabia que ela causaria problemas justamente por essa luta dela. Então, a gente também queria aproveitar o espaço aqui hoje para trazer a memória da nossa companheira e dizer que ela jamais será esquecida, todas as contribuições, grandes contribuições dela na luta dos atingidos e das atingidas do Pará, mas de todo o Brasil também. Importante trazer essa memória, né, manter viva nesse dia. Eider, eu queria que você comentasse um pouco para a gente quem são os atingidos e atingidas por barragens no Espírito Santo. Boa noite, boa tarde, bom dia para todo mundo aí que segue o canal do Século no YouTube. Acho que agradecer pelo convite ao Século. O Século é um jornal aí, né, um instrumento de comunicação que já há 7 anos e meio quase desse rompimento tem acompanhado a gente, né? Um aliado de primeira linha nesse campo da comunicação, né? Quando muitas vezes a mídia corporativa e burguesa abafa os fatos, o Século sempre vem e está caminhando nessa luta. E pode ter certeza que é um jornal muito lido pelos próprios atingidos e atingidas nas comunidades. Então, mandar um alô, um salve para todos os atingidos e atingidas também do MAB ou de outros movimentos que estão acompanhando esse vídeo com a gente. E quem são, né, esses atingidos e atingidas pelo crime, né? A gente fala que o MAB é um movimento exótico, híbrido, porque o sujeito atingido e atingida não é um sujeito em específico, né? Não é o camponês, o sem terra, o quilombola, o indígena. É tudo isso, na verdade, né? Então, aqui no estado a gente tem de tudo mesmo, né? Temos os pescadores e pescadoras, ribeirinhos, marisqueiros e marisqueiras. Temos os pequenos agricultores. Tem, inclusive, grandes agricultores, né? Fazendeiros em Linhares. Não é o público que a gente trabalha, mas são, sim, atingidos.
Temos os trabalhadores e trabalhadoras urbanos de grandes cidades que estão aí há 7 anos convivendo diariamente com água contaminada, como em Colatina, como em regiões de Linhares, como em Baixo Guandu, que tem uma captação alternativa, mas na verdade faz uma mistura entre a água contaminada do Rio Guandu com a água contaminada do Rio Doce, né? Temos as comunidades tradicionais, então, as comunidades quilombolas no norte do estado, na região do Sapé do Norte. Temos as comunidades indígenas de Aracruz também que são atingidas. Temos comunidades indígenas em processo de reconhecimento, como a Aldeia Areal, que existe ali na Foz do Rio Doce, em Regência, né? Tem uma série de outras comunidades no litoral de São Mateus que também tem processo de reconhecimento da sua tradicionalidade e ancestralidade. Então, dentro dessa gama muito grande de populações atingidas no Espírito Santo, né, é sempre bom lembrar que boa parte das grandes cidades do Espírito Santo são cortadas pelo Rio Doce. Fora a Grande Vitória, são as maiores cidades do estado. É Linhares, é Colatina. Ao norte da Foz temos São Mateus, são grandes cidades, né? Quando populacionalmente você soma, você chega a quase 1 milhão de habitantes. Então, temos aí de tudo. Trabalhadores urbanos, camponeses, ribeirinhos, comunidades tradicionais, pescadores e pescadoras e por aí vai. Agora, e esses são os atingidos pelo crime da Vale, né? Mas o debate que a gente vem fazendo no movimento a nível nacional já há algum tempo é isso, né? Quem são os demais atingidos, né? Será que somos atingidos também? A gente que está aqui há 50 anos respirando o pó preto da Vale em Vitória, será que a gente que paga a maior tarifa elétrica, de energia elétrica do mundo, tendo a fonte mais barata, que é a hidroelétrica, né? Será que a gente também, de alguma forma, é atingido à medida que nós também somos mercadoria, né? Porque a indústria da eletricidade ela nos explora como consumidores, né? Como mercadoria. Será que essas famílias que a cada ano aumentam no Espírito Santo, nesse período que a gente viveu agora, de dezembro e janeiro, que estão sendo atingidas pelas enchentes, que cada vez aumentam mais, as enchentes do Rio Doce, mas de inúmeras outras bacias do Espírito Santo, né? Enchentes que muitas vezes são causadas por obras de barragens, por obras de açude, ou simplesmente mesmo pela má condução ali do recurso hídrico, pelo assoreamento e tal. Será que essas famílias também são atingidas de alguma maneira? Se não pela barragem em si, mas pelo modelo elétrico e energético que o nosso país adota desde a ditadura militar? Então, são perguntas que a gente se tem feito enquanto movimento, para entender quem somos nós, né? E temos achado que são sim atingidos. Não do mesmo jeito de quem foi atingido pela hidrelétrica, não do mesmo jeito de quem foi atingido pela barragem de rejeito, né? Que também são formas diferentes de ser atingido, mas sim, de alguma forma, somos todos atingidos. Porque o MAB se inicia a partir das barragens hidrelétricas, provavelmente, né? Pelos grandes impactos, né? E depois vem as barragens de mineração, né? Quer dizer, não depois em ordem cronológica, mas assim, Mariana e Brumadinho são dois desastres assim de grande proporção, né? E trazem suas características próprias, né, de impactos. Queria que a Juliana falasse um pouco de como é que é esse impacto para a gente ter um olhar sobre as mulheres, especialmente, né? Porque eu acho que isso é uma coisa que o MAB vem trabalhando bastante. Quais são essas principais pautas hoje, a partir do olhar das mulheres? A tese do movimento, que vem da percepção da nossa luta mesmo, né? É que em todas essas, desde a construção da barragem, essas grandes obras, até quando acontece um rompimento, e toda a consequência no pós também da construção e da iniciativa das atividades, quem são as mais atingidas são as mulheres. E aqui no nosso contexto do Rio Doce também não é diferente, né? Então, tanto no Rio Doce quanto no litoral capixaba, quem são as mais atingidas pelo crime da Vale, da Samarco e da BHP aqui no nosso estado são as mulheres. E isso vai desde do próprio processo de reparação, que muitas vezes adota critérios machistas, né? E que impedem as mulheres de acessar as políticas reparatórias ou de indenizações também. Uma dificuldade muito grande de reconhecimento das mulheres serem reconhecidas como atingidas e de acessarem a política como independentes, né? Política de indenização. E, na verdade, todas as consequências que a gente consegue colocar aqui. A desestruturação da renda familiar, isso afeta a família como um todo. A desestruturação dos laços comunitários também, que é uma realidade aqui no contexto do crime.
problemas de saúde que afetaram, naquele primeiro momento, principalmente as crianças, né? E hoje, a gente pode imaginar, né? 7 anos depois, a gente já está convivendo com os problemas de saúde a longo prazo nas comunidades. Então, tudo isso afeta principalmente as mulheres, que são quem historicamente são responsáveis pelo cuidado, né? Com os filhos, com a casa, e que, em grande parte dos casos, são sim as chefes de família também. Então, a nossa luta das mulheres aqui no Rio Doce é a luta pelo próprio reconhecimento, primeiro pelo reconhecimento enquanto atingidas das mulheres e também das crianças. Então, as pautas, tanto na repactuação, que é o novo acordo que a gente vai falar um pouco depois, quanto na política estadual, que é outra luta nossa que a gente tem para ser aprovado, né? A gente quer e a gente luta que estejam colocados nesses processos as questões específicas das mulheres atingidas e que tenham um olhar específico para as mulheres e para as crianças também, porque a gente sabe que elas foram atingidas de maneiras específicas também. E no último 8 de março, as mulheres atingidas também estiveram presentes, né? Também os homens, né? Mas especialmente as mulheres, na manifestação do Dia Internacional da Mulher. Foi um momento bastante marcante, né? Que teve as homenagens às vítimas de Aracruz. E entre elas tem uma militante do MAB, né? A Flávia Merson. Eu queria que você falasse um pouco de... Vai ter um ato agora, né? Isso em Aracruz, nesse próximo sábado, sobre em relação a isso. Como é que o movimento está atuando em relação a essa questão tão sensível, né? Primeiro, aproveitar o espaço aqui, né, para fazer essa divulgação, que sábado agora, às 9h30, na Praça de Coqueiral, vai acontecer um ato das mulheres também, nesse contexto, né, do mês de março, e também é quando completa 4 meses do ataque fascista em Aracruz. Então, fazer a divulgação aqui desse momento de luta também, que nós estaremos presentes. E sobre o 8 de março, nacionalmente, né, as mulheres atingidas participaram de diversos atos e manifestações de rua em todos os estados. E aqui no nosso estado, para além das pautas específicas do Rio Doce, né, esse ano a gente trouxe a memória da nossa companheira Flávia. A Flávia foi uma das vítimas do crime em Aracruz. E Flávia também foi uma mulher atingida em Regência, morava lá na época que a lama chegou, e ela dedicou assim a sua militância pessoal, mas a sua vida profissional também, a pesquisa acadêmica, à luta das atingidas e dos atingidos aqui pelo crime da Samarco. Então, a gente também trouxe essa pauta muito forte aqui no estado como um todo, né? De todas as organizações que estavam construindo o 8 de março, também da luta das mulheres contra o fascismo, que a gente sabe que foi a motivação do que aconteceu em Aracruz, que infelizmente levou uma das nossas. Assim. No contexto nacional e no estado também, o fascismo, a gente analisa que ele realmente virou um movimento de massas organizado. Então, isso vai exigir de nós, né, dos movimentos sociais, muita organização e muita luta pelos anos que estão por vir também. Sim. É um trabalho articulado, né? Uma atuação para além, né, dos atingidos, no diálogo com os outros movimentos. Isso é muito importante, né? E eu queria que vocês falassem um pouco quer dizer, o crime do rompimento da barragem foi em 5 de novembro de 2015, já foram mais de 7 anos, né? Qual que é o balanço que se pode fazer em relação a isso? Vocês falaram de estruturação, né? A Juliana falou, por exemplo, no caso das comunidades, né? Eu já fui lá como repórter. A primeira vez que eu fui em povoação, eu vi, cara, conversar com pescador é uma coisa assim assustadora, porque a economia, né? O peixe, o lazer, né? O banho de rio, o banho de mar, eles estão na foz ali. Tudo isso é abalado, estruturado. E o próprio auxílio que era pago, ele muda totalmente a lógica, né? Do cara que pescava o peixe, tinha um alimento ali, comeu peixe desde criança e agora tem que comer frango. Da pessoa que, enfim,
Tem toda uma estruturação de uma cadeia, a própria forma de renda, né? Você passa a ter um auxílio que vai entrar num certo dia do mês, com tal valor, que às vezes era até menos do que ele ganhava, que ele recebia e vendendo pesca de outra maneira. Então, assim, tem vários outros desdobramentos. Então, como é que vocês avaliam, enfim, o que a gente pode ver de hoje para agora, o que se avançou, o que não se avançou, quais são os principais problemas? Pergunta bem ampla, mas a gente dá uma contextualizada aí no nosso público que está assistindo. Sim. Do ponto de vista das empresas, a gente fala assim, tem o crime ambiental em si e a própria reparação ao crime, né? Como a empresa conduziu nesses 7 anos a reparação, e aí a empresa, mas em boa parte o Poder Judiciário também, que agora teve mudanças recentes, mudanças positivas, mas até então vinha como uma correia de transmissão do objetivo das empresas, na verdade. Os próprios governos também têm atuado, né, dessa forma, Todos né? os governos, né, que são, inclusive, são assinantes ali do acordo que cria a Fundação Renova, né? Então, que é essa aberração que foi criada, né, que é a Fundação Renova, uma fundação privada para gerir direitos coletivos e gerir a recuperação ambiental de uma das que é as maiores bacias hidrográficas do Brasil, né? E que é uma bacia federal, né? Que é a do Rio Doce. Então, assim, o próprio ato de criação da Renova, com a chancela da Justiça, dos governos federais e estaduais, é a privatização do crime. Né? Você privatiza o crime, o recurso hídrico, tudo que está dentro disso. E esse tempo todo foi conduzido, como no geral é conduzido pela iniciativa privada, como um balcão de negócios, como mercadoria. Então, essa desestruturação toda que você comentou, e é fato, ao nosso ver, por parte da empresa, sempre foi um objetivo muito, muito bem concretizado, assim, de lidar com as comunidades, lidar com o rio, lidar com a vida das pessoas, muito como mercadoria, como preço, como um balcão de negócios, né? E a própria Fundação Renova, entre aspas, deveria ser independente, né? Quer dizer, na formalização ela é independente, mas na prática não é exatamente isso que acontecia. Como é que vocês veem? O debate forte na época, que a gente no movimento sempre se posicionou contrário, porque sabia que não tinha como dar certo, era aquele debate de que o poder público é inoperante, de que é burocrático, que tudo demora muito, que então uma fundação privada poderia dar mais celeridade à reparação que era emergencial. Só que essa fundação privada, ela é comandada pela Vale BHP, né? Então você tem toda a estrutura da Renova, mas tem um presidente, mas o conselho curador da Fundação Renova, que é quem define os valores, o que gasta, o que não gasta, e com o que gasta e o que não gasta, é comandado pela Vale BHP, né? Então, como a gente diz no dito popular, botou a raposa para cuidar do galinheiro, né? A raposa sendo as empresas e nós somos o galinheiro, né? Os atingidos somos o galinheiro. Então, você comete o crime, a empresa comete o crime. Qual é a forma de você fazer a empresa conduzir os desfechos do crime, mas sem expor o nome dela, Vale BHP? Cria um outro nome, a Fundação Renova, mas que continuar sendo as próprias empresas. Então, a gente sempre debateu isso, o fim da Fundação Renova. As criminosas, a Vale, a BHP e aí, nesse caso, por consequência, a Renova, elas não podem reparar o crime que elas mesmas cometeram. Não existe isso, né? Você não vai lá e assassina uma pessoa e depois você decide qual é a sua própria pena e como você vai conduzir, né? Então, é uma coisa, uma aberração da justiça brasileira que foi feito. A gente acredita que essa repactuação, esse novo acordo, que é o terceiro em 7 anos, o que mostra que está dando errado, porque a cada 2 anos você faz um novo acordo. Esse acordo que a gente está hoje, ele começou a ser discutido em março, abril de 2021, já estamos fazendo 2 anos de discussão de um novo acordo. A gente acredita que esse novo acordo, se tem um legado que ele pode deixar, é o fim da Fundação Renova. As comunidades não querem a Fundação Renova, o movimento não quer a Fundação Renova. Eu acho que nós não merecemos a Fundação Renova. Seria uma outra governança. Como é que vocês têm imaginado isso? De que forma? Olha, a centralidade é a vítima, né? É o atingido, assim. Qualquer nova governança que seja construída, ela tem que ter como centro da discussão, das propostas e do debate,
a participação popular dos atingidos, né? Agora, com as assessorias técnicas, a gente acha que é possível conquistar isso de uma maneira mais qualificada, mas a nossa pauta, em todos os espaços que a gente constrói como movimento e quando a gente busca a interlocução com as instituições de justiça, com os governos e com a própria empresa, é sempre prezar pela centralidade do atingido no debate, na proposição da construção de alternativas, né? Quem causou o crime foi a empresa e ela não tem capacidade de resolver o problema que ela causou, porque ela não pode atuar contra si mesma, né? Ela não fará isso, então tem que estar o atingido na ponta desse processo de reparação. Vou aproveitar que você falou da participação para trazer um pouco aqui para quem está ouvindo, né? Só não está assistindo, mas nós temos aqui uma obra das Arpilheiras, né? Que fala justamente isso. Exigimos participação, né? E tem uma série de, né? É feito com costura, enfim, com várias figuras, né? Femininas aqui, que é um trabalho que tem sido feito especialmente pelas mulheres, né? Queria que vocês falassem um pouco sobre esse trabalho, da onde veio essa inspiração, como é que está sendo, qual que é a importância desse tipo de processo, né, nessa articulação das mulheres, nessa reivindicação. Essa peça que a gente trouxe hoje, ela foi feita já no contexto do debate da repactuação, feita por mulheres atingidas da comunidade de São Miguel, que fica em São Mateus, e a gente abordou justamente essa luta pela participação no processo, né, de reparação. Então, ela representa a união das mulheres atingidas, segurando ali a faixa, né, exigimos participação. Esse bordado são as arpileiras. No MAB, a gente usa as arpileiras, né, como uma ferramenta mesmo de organização de mulheres atingidas. E os grupos de mulheres atingidas relatam, né, desde as consequências do crime na sua comunidade, né, o que aconteceu, as violações de direitos, contam as suas histórias através do bordado. E a inspiração das arpileiras, ela vem de uma história de luta e de resistência das mulheres chilenas. Na época da ditadura militar, as mulheres bordavam nesse tecido de juta, né, que parece até um saco de batata, e naquela época também era usado. E atrás de cada peça, as mulheres do Chile colocavam um bolsinho, e nesse bolsinho elas conseguiam divulgar o nome dos desaparecidos políticos, os maridos, os filhos, as filhas que tinham desaparecido. Então, pegando essa história de luta e de resistência das mulheres chilenas, desde 2013 o MAB faz esse trabalho das arpileiras com mulheres atingidas também nacionalmente. Uma forma outra de contar histórias, né, de contar resistência. Tem até um documentário, né, que é chamado Arpileiras, né, com 2 L's, atingidas por barragem, bordando a resistência. Está no YouTube do MAB, que é MAB Brasil. Então, quem se interessar também acompanhar, saber um pouco mais desse trabalho que vem sendo feito, né? Que é um trabalho político, cultural, enfim, econômico, de várias maneiras. E aí, aproveitando o gancho, como é que vocês estão vendo essa questão da repactuação, né? Como é que, a quantas está isso, né? Nesse imbróglio jurídico, governos atingidos, e como é que está essa questão da participação sendo colocada? Será uma oportunidade de modificar esse jogo como tem sido jogado? Então, a gente vê esse debate da repactuação, ele começou a surgir mais forte. Ele era previsto no primeiro acordo lá, o TETAC, né? Que quando fizesse 5 anos do acordo, haveria um processo de avaliação do que deu certo e do que não deu. Mas ele ganha muita força com o acordo de Brumadinho, que tem problemas, mas justamente pelos problemas que nós sofremos com a Renova e com a presença das empresas Vale, BHP na Bacia do Rio Doce, ele já vem avançado em relação ao que foi o nosso acordo daqui. Então ele tem problemas lá, mas não repete os mesmos problemas daqui. E tem avanços consideráveis. A própria questão das assessorias técnicas, né? Aqui nós conseguimos agora com 7 anos, e lá com 2 anos já estavam garantidas as assessorias técnicas, abrindo uma série de possibilidades. A gente vê a repactuação como uma boa possibilidade e, ao mesmo tempo, vê com muita ressalva e muita preocupação.
a possibilidade é essa, como que depois de 7 anos a gente pode tentar consertar todos esses erros que foram feitos da reparação, né? Como que a gente acaba com a Fundação Renova, como que a gente cria um modelo de participação, de governança participativa, em que os atingidos estejam na ponta, com as assessorias técnicas, com os poderes públicos, construindo política pública, construindo desenvolvimento para suas comunidades a partir do que são suas demandas concretas, debatendo temas complexos, né, que para além da economia, o tema da saúde, o tema dos modos de vida, o tema do lazer, que são questões muitas vezes imateriais, né? Então a gente vê toda essa possibilidade. Agora, qual que é a preocupação? A forma como está sendo feito, né? Os atingidos não estão na mesa. E há muita ressalva ao ouvir os atingidos. E essa ressalva em ouvir os atingidos, o argumento, a desculpa é a mesma desde o primeiro acordo. Que se ouvirmos os atingidos, vamos criar um processo que todo mundo vai querer falar e não dá para ouvir todo mundo e vai demorar mais. Com esse papo de não vamos ouvir os atingidos Foram porque vai 7 demorar anos. mais, já estamos em 7 anos demorando e sem um desfecho, né? Então, assim, no fim das contas, o problema é a vítima, né? Ah, vamos fazer um acordo rápido, porque se a gente ouvir a vítima, vai ser um problema que aí não vai ter acordo, mas tá aí. A repactuação começou a ser discutida em meados de 2021, não ouviram as vítimas até agora e estão há 2 anos sem saber o que fazer com o acordo. Mas, assim, nós tivemos muita luta nesse período, os atingidos têm se mobilizado na esperança, o povo sempre tem esperança, né, por dias melhores, o povo sobrevive e resiste na esperança de viver melhor. Então a gente teve muitos momentos de luta, tivemos encontros de toda a bacia, tivemos lutas, conseguimos reunir e trazer nas comunidades, que foi uma pauta nossa, o Conselho Nacional de Justiça, que é quem media essa mesa, e que a princípio ia fazer só audiências públicas virtuais, estava na época da pandemia ainda, e a gente bateu o pé e falou, não, tem que vir conhecer as comunidades, e trouxemos o conselheiro do CNJ em vários locais do Espírito Santo, fizemos audiências com ele, conseguimos criar, por pauta nossa, uma comissão externa da repactuação lá na Câmara dos Deputados, em que o Rogério Correia de Minas é o presidente, o Helder Salomão do Espírito Santo é o relator. Acabamos de fazer a audiência pública sexta, foi em parceria com eles, tem sido um instrumento muito bom político para pressionar. Conseguimos entregar nossa pauta no STF, ano passado, na época era presidido então pelo ministro Fux. Então a gente tem pautado a nossa luta. A gente gostaria muito que esse acordo, com as nossas pautas, atendendo nossas pautas, tivesse sido fechado ainda no ano passado, não deu. Depois eles quiseram, né, o CNJ, as instituições de justiça, os estados, fechar ele nas portas da eleição, já no período de campanha eleitoral. Aí nós fomos contra, por questões óbvias, né, de favorecer politicamente os políticos que lá estavam e queriam manter seus lugares, né, de assento. Conseguimos segurar. Depois, no finalzinho do ano, no apagar das luzes do governo Bolsonaro, eles tentaram novamente fechar o acordo, ali em dezembro do ano passado. Nós também organizamos com a comissão externa uma audiência pública em Brasília e não permitimos. Mobilizamos já o novo governo eleito, Lula, com a equipe de transição, para não permitir isso. E agora, então, nesse novo governo, a gente espera que tenhamos um acordo rápido, mas positivo, não rápido e mal feito, né? Tudo isso que a gente discutiu nesse período passado, ano passado, as pautas nossas precisam ser levadas em consideração e a gente acredita que é possível sim ter um bom acordo, um acordo positivo, que avance na reparação, que melhore a vida das famílias, que melhore o Rio, que melhore a saúde das comunidades, mas ele precisa ter a participação. Sem participação, por melhor que o acordo possa parecer ser, o povo não se apropria, o povo não se sente parte desse acordo, o povo vai ver de fora. Então vai acontecer como os dois acordos anteriores, o TETAC, o TAC-GOV, que foi o remendo do TETAC. Então esse terceiro acordo agora, se ele não garantir uma participação efetiva na hora da implementação dessas políticas públicas, ele novamente será um acordo que já nasce derrotado e daqui a 2, 3 anos nós estaremos de novo debatendo um novo acordo. Aí nós temos duas questões, né, que estão caminhando em paralelo. A assessoria técnica independente, vocês falaram, e esse novo acordo. No caso, a assessoria vai fazer... Queria que você explicasse um pouco qual que é a função dessa assessoria técnica independente, a palavra, né, tem sido reivindicada pelo movimento que seja independente, por quê e como é que ela funciona, e como é que está sendo esse processo aqui no Espírito Santo depois de 7 anos, né, de luta. A gente teve as primeiras, falta algumas, né, por definir, porque é por território, não é isso?
você explicasse um pouco de como é que é esse processo das assessorias e depois esse acordo, qual é que é a relação delas com o acordo, né? Sim. A gente começou a levantar as assessorias técnicas de maneira geral, são uma pauta antiga do movimento. E elas surgiram no sul do Brasil, lá nas lutas mais antigas do MAB, na bacia do Rio Uruguai, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, porque quando faziam as barragens hidrelétricas, as famílias, o MAB conseguiu o direito ao reassentamento dessas famílias, né? A palavra de ordem era terra por terra. Então, se eu perdi a terra, eu quero outra. E era uma política de reassentamento. E o movimento era contra que as próprias empresas que estavam construindo a barragem construíssem um reassentamento, por questões óbvias, né? São as criminosas também. E o MAB conseguiu lá atrás o direito que os próprios atingidos fizessem os seus reassentamentos. E a assessoria técnica era isso. Era um projeto em que entidades ligadas ou próximas aos movimentos, aos atingidos, construíssem esse processo de reparação e aí construíssem os reassentamentos com processo produtivo de agricultura, com escola, com posto de saúde, com área de lazer, com cooperativa e por aí vai, com assistência técnica. Então a gente trouxe essa realidade para a Bacia do Rio Doce, porque nós estamos falando de um crime de grandes proporções, em todo sentido, inclusive em extensão territorial, e que estamos falando de elementos químicos mesmo, né, da mineração que foram despejados no rio, que atingem as plantas, os peixes, os animais, os seres humanos que consomem. Então, e aí Que os continuam, impactos, né? Que é essa coisa, não é o impacto que uma lama que passou, ela se assentou ela segue e ela descendo. volta, né? De acordo Ela com segue os descendo o movimentos rio da... e chegando ao litoral e se depositando em bancos de areia no decorrer do rio. Então, é um contato permanente há 7 anos, né, dos seres humanos, dos animais e da natureza com esse rejeito. E isso traz consequências na saúde, no meio ambiente, na economia também, nessa relação das comunidades, como a Juliana falou. Então, a assessoria técnica, ela é esse corpo técnico que é técnico, mas também é militante, porque é para trabalhar com o povo, então tem que estar engajado nas causas sociais. Não basta ser um técnico de currículo como os que a Renova tem, não é isso que a gente quer, nunca foi isso. Então, como que a assessoria vem para auxiliar o atingido a sistematizar a sua pauta, sistematizar a sua reivindicação, qualificar ela da forma que precisa para a conquista dos direitos. A gente fala que a assessoria ela é o direito que abre a porta para outros direitos. Ela não é um direito que tem um fim em si mesmo. Conquistamos a assessoria e fica por isso mesmo. Não, nesse período agora de execução da assessoria, a gente espera que seja um período de boom de direitos. Que todos os direitos que estão represados há 7 anos, que a gente consiga agora destravar eles. Não só pela elaboração técnica, porque não é esse o problema, mas também construindo mobilização e participação. A assessoria, então, essa coisa de construir como atingido, sistematizar como atingido o que ele quer e de que forma que ele quer, isso tem que vir junto com a participação popular e a mobilização social. Então, por exemplo, as duas ações que a gente teve agora, do 8 de março e da audiência pública, a assessoria veio em peso, mobilizou os atingidos, deu bastante gente, e a gente quer que cada vez dê mais gente, porque é combinado, né? A mobilização com a participação, com a qualificação da pauta, né? Porque você tem direitos individuais e direitos coletivos, né? E direitos que são não só coletivos no sentido humano, mas do próprio ecossistema que foi impactado. Então, como é que é lidar com isso? Porque eu acho que a tentativa de individualizar e tem outra coisa, né? Você tentar dividir e fazer cada um correr atrás da sua indenização e não olhar para o todo, né? Que não reconstituir o tecido social, que o Juliano falou, né? Esse rompimento. Então, você tem essas questões todas, né? De como é que vocês veem essa luta coletiva, né? O movimento é fruto da luta coletiva, né? O movimento só existe porque atingidos e atingidas em um determinado momento da história entenderam que se não fosse pelo caminho coletivo, não teria solução, né? Só para um adendo, outra coisa que eu ia falar, na verdade, é em relação à tentativa de encerrar também, né? Fazer esse acordo, a empresa tentava fazer o acordo final e quitação, não é isso? Quitação geral. Quitação geral, quer dizer, a pessoa assinar lá dizendo que ela aceita que já foi quitado todos os problemas, sendo que a gente não sabe ainda quais problemas que podem surgir, né? Porque
os impactos de saúde podem demorar anos para aparecer, então ele não poderia mais processar as empresas responsáveis porque ela já assinou essa quitação. Isso também é uma outra questão, né, que está colocada nesses debates. São as várias armadilhas, né, que a empresa vai colocando. Por isso que não podemos ter Fundação Renove nem as empresas conduzindo a reparação, porque elas conduzem aos seus objetivos, né? Então, a individualização é o objetivo da empresa, né? Isso aí, vamos individualizar, vamos fragmentar, vamos falar, não, mas você é pescador e aquele ali não é pescador. Então, você merece e ele não. E às vezes aquele ali também é pescador, só não tem um documento. Ou às vezes não é pescador mesmo, mas é atingido de qualquer forma, né? Então, são as armadilhas que a empresa vai colocando para ela pautar o processo de reparação do jeito dela. Ela oferece um cardápio, olha, os direitos que tem são esses, para acessar é desse jeito. Se você não consegue acessar desse jeito, a porta para você está fechada. Então a assessoria ela tem que vir para abrir essas novas portas. A assessoria ela vem para fortalecer a luta coletiva. O que o movimento já vinha construindo, de trazer a luta coletiva, ela que é o caminho, né? A luta coletiva que tem como fazer. A quitação geral, ela é isso, é o fruto da individualização. O momento que a empresa chega e consegue empurrar a goela abaixo dos atingidos, a quitação geral, porque veja, os atingidos não aceitaram a quitação geral. Eles foram levados a aceitar num momento de pandemia, em que as possibilidades de mobilização coletiva estavam bem limitadas, a fragilidade dessas famílias, que já era grande pelo crime, que já vinha há 5 anos, aumenta muito mais, porque na pandemia a fragilidade, a vulnerabilidade econômica e de saúde das famílias brasileiras, né? Isso falando do Brasil inteiro, piorou muito. Essa é a hora que a empresa vira e fala, olha, eu te pago, mas eu te pago esse valor aqui e sob essa cláusula. Aceita ou não Né? aceita? Aceita ou não aceita? E aí, você como atingido, né? É uma pergunta, é uma faca no pescoço Não, do e atingido. é curioso também, porque você estava falando de indenizações, são valores geralmente muito altos para uma pessoa que está acostumada a ganhar uma renda baixa. Então, traz aquela ilusão de que, nossa, vou acessar um monte de dinheiro. Isso pode ser problemático em vários sentidos, pessoal, comunitário, enfim. E você acaba que não vai, sem as políticas, né, que tem acontecido com muita dificuldade, pelo que o MAP tem falando pela Renova, você não tem a reconstrução do território e do tecido social. Você tem uma pessoa que vai receber ali e os problemas às vezes tendem até a se multiplicar, né? Quando você tem questão de recursos, inclusive problemas de violência, enfim, problemas diversos, né? Então tem esse aspecto também. E aí eu queria que vocês falassem um pouco dessa questão da repactuação. Ela vai definir mais esses caminhos, pelo que eu estou entendendo, coletivos também. Quais vão ser as políticas? Não é isso? A nossa A gente pauta... fala de reparação e a gente tem Sim. a pauta também ainda mais complexa de regeneração mesmo também, né? Então, uma pauta muito difícil, né? Dado a dimensão do crime. A nossa pauta, como justamente em 7 anos muita coisa não foi feita e o que foi feito foi mal feito, a gente tem muitos passivos, como a gente diz. Então, tem as questões coletivas que a empresa nunca sequer debateu, como a saúde dos atingidos e atingidas. Tem questões coletivas que a empresa sempre debateu muito mal, como as questões ambientais, mas as questões individuais também seguem sendo um problema. A questão é como que você resolve as questões individuais de uma forma coletiva. Negocia coletivamente, constrói o direito e a proposta coletivamente para que os indivíduos recebam e não individualiza a solução e a saída, porque, veja, essas quitações gerais, tem um debate jurídico, a pessoa assinou com advogado, como é que reverte. A gente acha que quem faz a lei é a luta. A luta faz a lei. Você ter feito isso nessa situação, empurrado a quitação geral para essas pessoas, precisa ser revisto. Mas foi na justiça, a justiça precisa rever. Porque foi errado, você manipulou famílias, né? Você usou o dinheiro, o poder econômico para manipular famílias. A questão do auxílio financeiro emergencial é uma coisa que também sempre foi muito cerceada, poucas famílias receberam até hoje. As que receberam têm muitas críticas a como foi feito. A grande maioria sequer recebeu, então a gente nunca conseguiu construir um programa emergencial, estamos falando de 7 anos, um programa emergencial que abarcasse a grande maioria das famílias atingidas. O público que recebeu esse programa, que recebe até hoje, é um público seleto.
são privilegiados, né? Óbvio que é a luta, conseguiram porque teve luta também, não receberam de esmola de ninguém, Uhum. merecem, mas muito mais gente merece. Então, Uhum. a nossa pauta para repactuação, ela tem pontos coletivos, tem pontos imateriais, vamos assim dizer, Uhum. mas também ainda tem os pontos individuais que precisam ser Sim, resolvidos 7 anos depois. sem dúvida. E pensando aqui essa questão da, a gente já falou que, né, tá prontinho o projeto de lei para ter uma política estadual, né, para os atingidos por barragens, que é uma pauta inclusive nacional do MAB, né, que tem defendido que tem uma política nacional também. E nos estados, né? Acho que municípios também podem ter políticas, né, que tem essa problemática. Queria saber um pouco mais de como é que está esse trâmite, porque eu soube é um projeto que está sendo construído pelo mandato da Irine Lopes, né, do PT, deputado estadual, junto com os movimentos, com o MAB e demais movimentos, e também com, acho que se não me engano, a Defensoria Pública, né? Como é que, como é que é esse desenho? O que que foi desenhado? O que que foi pensado? Por que que é importante esse tipo de projeto? É bom falar que em 32 anos de movimento, que é o que o MAB fez agora dia 14 de março, e 50 anos de luta pelo Brasil, nunca houve lei para o atingido. Qual a consequência de não ter lei para o atingido? Tudo isso que nós conversamos até agora. O atingido à mercê de acordos, muitas vezes conduzidos pelas próprias empresas que constroem a barragem ou cometem o crime ambiental. O atingido está à mercê de um poder judiciário, que aí varia muito da boa ou da má vontade do juiz que está lá, ocupando Uhum. aquela vara. Fica à mercê de um prefeito, de um governador também, da boa ou da má vontade, e isso muda a cada 4 anos. Então, ele não tem uma retaguarda de seguridade. Todos os direitos que foram mal feitos pela Renova, na Bacia do Rio Doce, são direitos que foram conquistados historicamente na luta do MAB dos atingidos e que estão previstos na PEAB, não como a Renova fez. Mas o direito a você ser cadastrado, olha, a pessoa que foi atingida ela tem direito a ser cadastrada, identificada como atingido. Mas antes do cadastro vem uma primeira pergunta, que as empresas não topam esse debate, que é a primeira pergunta que você fez para mim. Quem são os atingidos? A empresa, inclusive, não usa o termo atingido. A Renova fala impactado. Tem Uhum. diferença, né? Não vou aprofundar aqui, mas tem Uhum. diferença. Então, você tem o direito a ser reconhecido como atingido. E quem é o atingido? A lei vai falar isso. O direito ao cadastro e como deve ser esse cadastro? A lei vai falar isso. O direito à assessoria técnica, para que ela não saia 7 anos depois do crime, mas que saia na hora que a coisa está acontecendo, também está previsto. O direito a uma indenização justa está previsto. Então, todas essas questões que são o debate que a gente faz no dia a dia, tudo isso está na lei, garantindo, então, que tendo a lei, isso seria feito, primeiro, com a centralidade da vítima, então a participação social Uhum. é o eixo central da lei, né? Um sistema de conselho de participação popular é o que está no centro da lei, para daí, então, o atingido debatendo com os poderes públicos, com a justiça e não com as empresas, essas não têm direito à Uhum. discussão, constrói o processo de reparação a partir de pedras fundamentais que dão base nessa lei. E, de fato, a primeira de todas é essa, quem é o atingido, como que se identifica, o direito dele é o cadastro, e aí depois a assessoria técnica, inclusive, para uma forma de precificar, olha, qual é o valor, Uhum. então, que a empresa vai ter que colocar nos governos, nas instituições de justiça para mover essa reparação. A lei nossa que a gente tem aqui no Estado, que está no forno, né, está pronto para ser protocolado, estamos articulando aí uma conversa com outros deputados para ter uma assinatura coletiva e, se possível, uma conversa com o governador para que ele também apoie de pronto. Está sendo feito, então essa lei ela é baseada na lei já aprovada de Minas Gerais. Minas Gerais, muito por causa da Uhum. comoção de Brumadinho e da luta da pressão do movimento, aprovou uma PEAB no governo Zema, por incrível que pareça, mas é isso, é Uhum. a luta faz essas coisas, né, mesmo em condições adversas, e tem uma proposta nacional que atualmente tramita no Senado Federal, que chama-se PENAB, né, que é a Lei Política Nacional dos Política Atingidos. nacional. Não, agora eu fiquei também curioso de saber a diferença de atingido e impactado. Para a empresa é econômico. O impactado é se você prova um dano econômico, você é um impactado. Ponto final. Para o movimento, o atingido é isso. Você perdeu seu lazer, você perdeu sua cultura, você perdeu seu modo de vida, você também teve dano econômico, você é atingido em todos os casos.
Teve casos que são, né, curiosos, tipo as festas, né? Muitas dessas festas ali perto do Rio Doce, do Mar, festa do caranguejo, festa do peixe, elas sendo realizadas, inclusive com recurso da Renova, mas trazendo caranguejo da Bahia, né? Trazendo, Sim. tipo assim, isso é tão emblemático, né? Tão difícil, né? De entender também, de aceitar, né? Porque é uma situação muito complicada, muito complexa. Bom, o que mais vocês quiserem falar? Deixar aí para uma mensagem final, se quiserem acrescentar também. Bom, acho que a gente pode colocar alguns pontos aqui da nossa luta nacionalmente também. Nós nos empenhamos aí, né, para a eleição do Lula, que a gente avaliava que era importante sim, para mudar a conjuntura, para conseguir melhores condições de luta, né, para os trabalhadores e para as trabalhadoras. Só que agora a gente sabe que mesmo num governo Lula, a gente vai continuar com as contradições, né? Uhum. Então, dentro dessas contradições, nós vamos ter que ter mais luta para a gente pautar esse governo e conseguir conquistas, né? Principalmente para os mais pobres, para as trabalhadoras e para os trabalhadores também. Então, algumas das nossas pautas nacionais, né? A nossa principal pauta é, de fato, o modelo energético popular, com soberania Uhum. nacional e distribuição da riqueza. A gente sabe que na luta dos atingidos, né, as conquistas econômicas são sim importantes, mas para mudar de fato a realidade dessa constante violação de direitos, a realidade do que acontece, né, nesses casos das barragens, necessita de ir além disso e ir para mudanças estruturais mesmo da nossa sociedade, né? Mas falando das pautas mais gerais do momento, né? Da gente rever a autonomia do Banco Central, com essa alta taxa de Uhum. juros, rever a privatização da Eletrobras, investimento na agricultura familiar, rever o preço de paridade de importação, né? Uhum. Do petróleo, né? Isso. A, Mudando essa política de preço, né? Que influencia no preço do gás e da gasolina, que isso impacta a vida das famílias como um todo, né? E o custo de vida também. Contra a reforma, o novo ensino médio, né? São algumas das nossas pautas nacionais também, que o movimento também luta para conseguir mais direitos, né? Agora é o tempo da Uhum. gente avançar e ter mais luta e não menos luta, né? Uhum. Exatamente. Eider, Acho que é você... isso, convocar o povo à luta, né? A gente passou 4 anos aí, 6, né? Pegando desde o Michel Temer, de muita resistência, né? E agora é hora de sair da resistência e avançar, né? Nesse novo governo, a gente acredita que as mudanças, a retomada das políticas públicas, as mudanças estruturais, do mesmo jeito que a gente fala que o protagonismo do atingido, né, na reparação tem que ser do atingido, o protagonismo da mudança do Brasil tem que ser do povo, né? O Lula tem falado isso, né? Me Uhum. cobrem. Então acho que Uhum. a gente precisa encarar esse desafio de que grande parte das mudanças não virão com uma vara de condão do Lula, né? Virão dele fazendo o papel dele como uma figura progressista e popular da nossa história, mas do povo também indo às lutas, né, e conquistando seus direitos para que a gente possa, de fato, consolidar a democracia brasileira, tão Uhum. judiada nas últimas décadas, e enterrar de vez esse fascismo, né, que é um movimento que a gente não pode deixar perdurar no nosso país de forma alguma, porque as consequências são graves, a gente está sentindo na pele, Uhum. no MAB, no Espírito Santo, no Brasil. Foi muito sentido na pandemia pelas famílias que perderam muitas pessoas, então a gente precisa agora transformar a revolta em organização e conquistar os direitos que o nosso povo brasileiro tanto merece. E agradecer Uhum. mais uma vez aí ao convite, ao Século Diário, por estar sempre com o movimento aí nesses 7 anos de luta, cobrindo as matérias, os Uhum. atos, os fatos que saem. Tem sido um veículo de comunicação muito importante para dar voz aos atingidos nesse tempo todo. É isso, né? Governo é panela de pressão, né? Cada um puxando para um lado e essa força coletiva que tem que mover, né? No sentido contrário desses interesses, a gente sabe, do grande capital, né? Que geralmente tem uma influência muito grande
cima dos governos, né? Aproveitando a deixa aí do Eider, lembrar, né, que você pode acompanhar diariamente o Século Diário, que é séculodiario.com.br. Lá tem reportagens, né, várias atualizações e sempre tem sido acompanhado, né? Eu acompanhei lá como repórter, a Fernanda Kozemenko tem acompanhado bastante desde o início essa luta também, a Elaine Dalgobo, então a equipe está, o próprio Roberto Junquilho, então estamos sempre atentos também a essas questões, né? Acho que é uma questão importante não só para os atingidos, né? Para todo o Espírito Santo, para o Brasil, inclusive, pela proporção, né? Que tomou. Então, lembrar também para o pessoal seguir aí o canal, quem chegou até aqui, gostou do papo, seguir, né? Estamos no Spotify, no Google Podcasts, outras plataformas e principalmente no YouTube, você pode acompanhar aqui e assistir. Então, muito obrigado, Eider Bosa, Juliana Nicole, Movimento Atingido por Barragem no Espírito Santo. Então, essa foi a entrevista do século, produção e locução minha, Vitor Taveira, e o apoio técnico do Cauã Elmer, aqui nos bastidores, e do estúdio 42B. A gente volta na próxima quarta-feira, né, 18h30, com mais temas importantes para a gente pensar o Espírito Santo aqui na Entrevista do Século, mas também temos outros programas e outras programações, então acompanhe o canal, ative o sininho aí no YouTube, que você recebe em primeira mão tudo que tem de novidade. Então, notícias diárias, análise e informações também no séculodiario.com.br. Obrigado pela participação e até logo.